Sim, sobre imperativos, né? Que são imperativos de nascer e renascer, ou a quem justifique, decifrar a rua, né? O ir e voltar, o acidentar, ou que virou a quem controle e descontrole, como trabalho, né? O quintal, o desquintal, ou ainda ao nenhum quintal. O que vemos como, né? Testes vocacionais ou coisas tais entre aleatórios que mesmo, né, não andaram batendo, não andaram justificando genialidades, interatividades responsáveis, né, isolamentos tais até onde, né, quem brota do chão todo mundo vê, quem desce do espaço e sobe todo mundo vê, em que horário, sobre responsabilidades. Além das entranhas, quando, né, provas, incesto, aborto, adoção de conformes, ou seja, trânsitos, responsabilidades sobre trânsitos, intenções de trânsitos e condições migratórias que mesmo se tornam absurdamente graves, além de impor ela abaixo, né, que sejamos obrigatoriamente racistas por desracistas e desracistas, quem são os inclusores racistas, né? Coloquemos algumas questões aqui, acordei, comi, fiz o lanchinho para levar, consegui fazer a mão, desencravar os dedões do pé de novo, dar mais uma queimada nos cravos, até quase que enlouquecer um pouco. O cravo do polegar, eu dei mais uma queimada, eu não estou identificando a bolinha, tá uma bola dura, como se tivesse mais queimada, eu não estou dando trégua para o cravo no dedo, de aliancinha que o pessoal fala, né? Que ainda nasceu uma espécie de uma bola, uma verruga, mas não é uma carne nem entre essas falanges mais aleijadas aqui, que gorda fica pior. Ranquei em cima, havia aquele buraquinho esquisitinho, deixei aquele coló de durinho para segurar ainda, e num dado momento eu apertar, comprimindo na bolinha, para ver se eu mato melhor, enquanto seca a outra parte por cima, para ver se tá morrendo também. Porque o que é pior, né? Deixar qualquer um abrir um buraco no dedo, fazer qualquer coisa, né? O que inventarem há algum tempo de agulha por trás para ver se está estragado. O que é botar uma faceta e não botar a faceta entre abrasivos, ou condições colocadas aqui em avançadas, quando, né? Situações a quem justificar causa e efeito, antes e depois da guerra, quando a quem tem dinheiro para pagar a estética, ou que vira de fato a quem enxergar e atingir, encontrar com tal do isolado, que entre economia e de não economia, do próprio bolso a quem do público de quem, privado de quem, justificar minuciosidades sobre campos encapados, desencapados, né, vértebras, situações aqui psicossomáticas e não necessariamente atribuídas psicossomáticas, é lógico que tudo tem relação psicossomática, mas que vira agudos e crônicos, né? Aí colocando, exaltando que antes de mais nada, né, o que são os problemas primeiros do Brasil, né? Qual é a causa e efeito da corrupção? A quem justificar vantagens da temporalidade convida e desconvida a quem sobrar, sobre temperatura adequada, a quem justificar entre lugares que em agudos de guerra chega a ser mais difícil, quando entre aparentemente o que é viver em temperaturas mais adequadas ou condições, né, cobranças climatizantes mais linearizadas, né, ao vulcão, o terremoto, papapá, ainda que questões que sempre convidam, né? O que é o radiativo? O que é o radiativo? O que são os constantemente incabíveis? Ou que assim ainda sejam estimulados para ganhar diferencialidade, para dizer que o corpo não pode acostumar, que tem que causar de alguma maneira, quando, né, a causa é inédita, mesmo a quem vira subsistenciar. Antes depois, né, a CDC e CDC, ou qualquer coisa assim, né, para quem abraçar a responsabilidade, né, paradoxo do criacionismo, ou que justificar como
evolução entre relações, né, heterotróficas, racionalizadas, ou que vira mesmo responsabilidade heterossexual sobre heterotrofias que justifiquem, né, direitos e deveres, né, a grosso modo, que virou ortodoxia e tal de imperativo conforme, que virou trama social e, né, sai daqui, vai para tal lugar ainda que não ainda isso, o outro não tem consciência, entre as consciências agudas é quem vira foda-se, na hora do crônico, agudos e igual desagudos, crônicos de constantemente agudos, né, inimigos e inimigos aqui, quando a coisa implica, qual é o diferencial que mobiliza, né, quando aparentemente até um sistema de governo é totalmente diferente do outro. A dizer que baseiam-se em situações, em condições materializadas como, né, subsistencialidades, propriedades, né? A quem justificar a heterotrófica como data subsistencialidade animal, referencialidade sobre essas questões, né? Que quando reatividade pela reatividade, a quem justificar a elementariedade, né? Ou a multissênica, ou mesmo quando o cu aperta para tantos quererem ter, né? Eu faço também errado, querem ter desenvoltura perante, né, o que vira complicado, a quem justificar agudos e crônicos de intelectualidade humana, a quem exata, né, sobre as minuciosidades tais, quando justificar a responsabilidade elementar como anatomizável. Essa truncagem a quem justificar esse valor, mas não tem valor, mais um pouquinho valor. A infidelidade, que é o padrão da tolerância da fidelidade como padrão da infidelidade individual, e a quem justificar, né, sobrarem famílias, a sobrar católico e monoteísta, né, questões tais. Colocando aqui alguns imperativos, o que é infidelidade brasileira, né, até que ponto a conveniência de todos que estão aqui, entre o que virou vitimismo de quem, sobre esses imperativos, esses são brancos, causa e efeito, né, paradoxo da festa branca variável, né, uma casinha, uma situação em cada lugar, ou nem casinha no rua-se, para-se para hitrofiar, para de trabalhar, que é só assim que ganha. E na rua tem tudo. A quem justifique, né? Da calçada, da forma, para lá e para cá, ou qualquer coisa aqui em data, toda a parafernália, como justificar, né, o que é a gravidade do brasileiro, ou entre democracia ou ditadura, né, que é nacionalismo, socialismo, ou dizer anticomunismo, de aqui capitalismo, descapitalismo, decapitalismo, qualquer coisa, quando, né, questões tais, armas, armamentificação, segurança, como mesmo a vocacionalidade entre peso corporal, instrumentos e máquinas, né? E as inconsistências entre piso e teto, as relações intraestaduais, sobre a complexidade ou proporcionalidade do populoso povoado, sobre a quem justificar complexidade política, ou justificativa política, não justificativa política, quem religião e religioso, sobre, de fato, que entre agudos e crônicos vira esse literalmente ao doente e ao parasitário. O parasitário pior que o doente, como doenças sexualmente transmissíveis e não necessariamente. A quem justifica causa e efeito, mas pelo menos o sujeito deu a gozada. Aí morre, mas ainda morre em cima, tem-se todas as questões, né? Sobre, né, o outro não está estuprando, o outro está estuprando e eu não estou, né? Questões tais aqui em cadeia aberta fechada, as relações de cadeia aberta fechada, o que viram direitos e deveres habitacionáveis, herançáveis, transferíveis, questões minuciosas sobre transcendentalidade. Antes de mais nada, tradicionalidade que convida e desconvida, que é o limite do isolado que vira correntismo singular, aqui repetitível, sobre tradicionalismos, né? Bases, entendimento que momentos desconfigura e retradicionaliza a necessidade de base, que data clássico, básico, né? Como coloco, básico, clássico e tradicional, né? Uma bela da cabeça logo não dá para falar tanto aqui, sobre alguns imperativos, né? Se voltar agora e olhar a questão daquela casinha, ou família, e entre famílias, e entre academias, e entre os imperativos globais, que constantemente entre alguns, e o que vira o problema de causa e efeito constante sobre, né? Tira-se ateu religioso, até que ponto dizer que isso não tem nada a ver entre capitalismo e comunismo, e o que vira, né? Fascismo, nazismo, qualquer condição ditatorial sobre todas as revoltas e problemas sociais, inclusive de cada casa,
né, que vir entram prioritariamente, vai ficar na sua casa e não vai ser comido por vocês, né? Questão de cuidar e não ter o da ODS até onde essa prestação de conta, né? Que tem uns que tem infinita gente dentro de casa, aparentemente não sabe nem o nome, mas tem organizações e domínios de cidades, como fuderam o mundo inteiro, a quem justifique, né? Bem fudeu, não fudeu, transferiu o DNA do que, aquela pauta que a gente colocou aí, inclusive entre assistindo a Sara Estiva e os outros debatendo com a situação, né? Do que é de fato reagir e não reagir, você responsabilizar ou dizer que seria o que é purificar ou não purificar e justificar contatos, de fato, né? Algumas coisas que convidam até que ponto o corpo camufla ou não camufla, ou mesmo justifica proporcionalidades que num dado momento ainda tem, tá pouco? Terem duas possibilidades, homem e mulher, e o que é heterossexual ou homossexual? Como ateísmo religioso, é quem justifica capitalismo e comunismo, aí que tudo depende. Tudo depende para esse aqui nesse dado momento, depende se é amiguinho desse, mas não pode sair desse partido, né? Finge que é nesse partido, mas nunca está no partido. A quem vira e causa efeito de dizer, né? Que estou lá, mas estou aqui, não é? E mesmo as minuciosidades tais que coloquemos, né? Ressurreição, Sorá, paradoxo da crucificação, da abdução, e o que viram coisificações, né? Que viram aqui reducionismo eucarístico, transmutável, teletransportável, questões tais que trazem, inclusive, né? A quem tantos, a quem nada, ou considerados nada, que viram maioria e minoria, sobre imperativos de volumes na mão de considerados delinquentes, a quem novinhos inocentes, a quem velhinhos inocentes, questões sobre, né, a trama social, questões. Dá uma treguinha aqui, depois eu rebusco essa questão. Retomando, né, redatando, né, que temporalidade corrente, temporalidade, né, afim, né, o paradoxo do afim, paradigma, né,